Rosa do deserto com o caudex murcho. Descubra neste vídeo quais são as principais causas do amolecimento e também como resolver. Solta a vinheta aí! Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Quem nunca quebrou a cabeça de preocupação com o caudex da rosa do deserto mole, murcho? E logo de cara vou falar da primeira causa. Pois é, parece inacreditável, mas acontece. Mesmo a rosa do deserto sendo uma suculenta de regiões desérticas e tendo esse caudex gordinho onde ela armazena os líquidos para passar o período seco, pode sim acontecer dela ficar desidratada, faltar líquido, principalmente quando nós estamos falando dessas bebezinhas aqui, as rosas do deserto mais jovenzinhas. Porque como elas estão em fase de crescimento, elas demandam uma grande quantidade de água. E aí elas não têm suporte, elas não possuem um caudex muito grande para estar armazenando os líquidos. Agora, se você estiver no inverno ou em uma região chuvosa, você não pode regar em excesso porque elas apodrecem e acaba perdendo todas as suas plantinhas. Agora, se você estiver em um clima seco, você precisa regar com maior frequência. Principalmente essas aqui, elas são muito delicadas. Então aqui em Mato Grosso, eu estou no período da seca e nessa época o sol é muito forte. Então o substrato da rosa deserto, por ele ser leve e drenado, eu acabo regando ele aí dia sim, dia não. E essas aqui todos os dias. As mudas jovens e as que eu podei, que estão no crescimento, eu rego todos os dias, porque o potinho é pequeno e no período seco o substrato seca rápido. E o contrário também é verdadeiro. A rosa do deserto é uma planta suculenta, então o excesso de rega ou de chuva também acaba causando o amolecimento das raízes. Começa amolecendo as raízes como se fosse um limão, porque é muita água. Às vezes o substrato ou o vaso que você tem não drena direito os líquidos, e aí acaba concentrando muita umidade no vaso. E o próximo passo vai ser a podridão de raízes, você vai perder raízes aí. Quem cultiva suculentas em casa, como aquelas rosas de pedra, sabe que se você pesar a mão, ela acaba amolecendo, apodrece e morre. Com a rosa deserto não é tão simples, ela demora mais para acabar ficando doente. Mas aqui em 2017, em Mato Grosso, choveu tanto, que acabou tendo podridão em algumas rosas do deserto. Mas foram semanas a fio de chuva e quase não tinha sol. Então, por isso que a gente tem que cuidar da parte da rega. O excesso também é prejudicial. A gente tem que encontrar aí o caminho do meio. Nem excesso e nem a sua falta. Outro problema que costuma deixar o caudex e as raízes amolecidas na rosa deserto é isso daqui, ó. Substrato muito velho, muito lavado. O que acontece? Por ele ser leve e drenado, a água da chuva e da rega acaba levando os minerais e nutrientes embora. E aí o que acontece? Isso vai acabar desequilibrando também o pH do substrato. Então o pH ele vai numa escala aí de 0 a 14. O ideal seria um pH neutro de 7, que é o meio. De 0 a 7 significa que o elemento ele é ácido. De 7 a 14 significa que ele é base, que ele é alcalino. As plantas preferem um pH neutro de 7, mas elas toleram aí um pH de 6 até 8. Então, o que acontece? Se o pH do vaso estiver muito desequilibrado, isso vai acabar afetando as raízes. E por mais que você adube, a planta ela vai deixar de absorver alguns macros e micronutrientes. E um macro ou micronutriente que falte já vai causar um dano muito grande ao metabolismo da planta.
Então, o que que acontece? É indicado você fazer a troca do substrato pelo menos uma vez por ano para estar renovando esse substrato. Ah, e como que a gente descobre se o pH está alterado? Gente, teria que fazer aí uma análise num laboratório, fazer a coleta certinho de uma parte desse substrato, ou seja, é algo praticamente impossível e o custo seria astronômico. Então a melhor saída é você pegar um substrato bom, de qualidade e fazer o replantio todo ano. Você vai ver como a sua rosa deserto vai melhorar o crescimento dela. Não adianta só adubar. Se o pH estiver desequilibrado, ela não vai absorver os nutrientes da maneira correta. E um exemplo de planta que ela acaba reagindo conforme o pH, para vocês verem como é tão importante, é a flor de hortênsia. Não sei se vocês já tiveram, ou se vocês têm na sua casa, que é aquela flor que as nossas avós cultivavam, que usam em algumas festas para decoração. A hortênsia, se ela estiver em um solo ácido, a flor dela vai ser azul. Se ela tiver em um solo alcalino, a flor dela vai ser de cor rosa claro. Interessante, não? Outro problema que costuma detonar o caudex das nossas rosas deserto é a cochonilha de raiz. E o problema aqui está escondido dentro do substrato, porque na rosa deserto elas preferem atacar as raízes. Então elas ficam sugando a seiva e vai enfraquecendo a planta, vai enfraquecendo o caudex. Como que eu descubro a cochonilha? Pega o substrato quando estiver seco, puxa para cima o torrão e ele vai sair do vaso e você vai conseguir verificar nas laterais, embaixo. Se tiver aquela lãzinha, aquele algodãozinho branco, provavelmente é cochonilha, são colônias delas. E aí, o que que acontece? Como que você resolve a cochonilha? Você vai ter que fazer aquela solução com água sanitária. Tem o vídeo da cochonilha já aqui no canal, 240 ml de água sanitária em 10 litros d'água. Faz lá a solução. Deixo o vaso de imersão pelo menos uns 10 a 15 minutos, até sair todas as bolhas de ar e vai simplesmente matar a cochonilha. E aí depois, quando você fizer o replantio, você vai sempre misturar carvão vegetal moído. É aquele carvão que a gente usa para fazer churrasco, mas você não pode utilizar o da churrasqueira, porque contém sal e gordura que faz mal para as plantas. E também quando você for fazer o plantio no novo vaso, você vai forrar o fundo com cacos, com pedaços, lascas de carvão. O carvão ele vai ajudar também na drenagem e é um excelente repelente para pragas. Aqui eu tenho a minha pendente branca do vídeo lá das cochonilhas e eu fiz a imersão nela. Eu tenho pouco problema de cochonilha aqui nas minhas rosas deserto, mas essas duas aqui tiveram problema. E olha só, com uma semana, gente, o resultado da minha pendente cheia, crivada de brotações novas. A planta simplesmente mudou completamente, olha só. Você fica besta com tanta folhinha verde que ela está soltando. E outros dois procedimentos muito importantes também podem deixar o caudex e as raízes da rosa deserto murchos, que é o replantio e a limpeza de raízes superiores. Então, quando a sua rosa deserto está com a batata afundada no substrato como essa daqui, você é obrigado a fazer o replantio e o levantamento do caudex, para evitar a podridão. Então, você vai fazer aquela pirâmide de substrato, vai elevar o caudex para deixar ele mais distante do fundo do vaso, onde tem muita umidade, e vai também acabar removendo aquelas raízes mais superiores, aquelas que estão muito na lateral, muito deitadas, até para deixar o caudex mais à mostra. E aí você deve estar se perguntando, então eu não devo fazer a limpeza de raízes porque isso diminui a absorção de líquidos e nutrientes? Deve sim, pessoal, não tem jeito, mais dia ou menos dia, você vai ser obrigado a fazer o levantamento do caudex e a limpeza. E se você demorar muito, vai acontecer o que aconteceu com essa planta aqui, ó. Olha só o tamanho da cicatriz que ficou. Ela tinha uma raiz muito elevada, muito enviesada, e eu acabei tendo que remover ela, não teve jeito. E aí ficou essa marca enorme aqui. Ficou branca essa cicatriz porque eu cobri o ferimento com cola instantânea. Se eu tivesse usado a canela, teria ficado marrom. E aí você deve estar se perguntando, e se eu replantei minha rosa deserto, como que eu posso estar ajudando para o caudex firmar novamente?
Então, primeiro você tem que deixar a planta em um local sombreado, mas que tenha luz. Você não vai deixar ela pegar sol forte, só o sol do comecinho da manhã. E você deve fazer rega todos os dias, de preferência com vitamina B1, que vai ajudar a hidratar a planta e também estimula o enraizamento. Além disso, você deve cuidar nos primeiros dias para não estar molhando o corpo da planta, porque senão vai remover a canela em pó aqui que você tratou, onde você removeu as raízes. Então vai molhar só o substrato, até o caudex firmar. Depois disso, você volta aí com os cuidados normais e pode voltar a reintroduzir ela ao sol. Agora, se ela não está melhorando, passou 20, 30 dias, talvez seja o caso de você fazer uma poda. Assim ela vai ter um pouquinho mais aí de fôlego, vai sobrar mais energia para ela enraizar de vez. E para finalizar, se a sua rosa do deserto não tem apresentado nenhum desses sintomas que eu citei anteriormente, então pode ser que a sua rosa do deserto esteja sofrendo de podridão de raiz. Começa na raiz, depois, se você não tirar ela do vaso e tratar, acaba se espalhando para o caudex e você pode perder a planta inteira. Então, quando você tem uma planta que está com a batata afundada no substrato, como essa daqui, e está num clima chuvoso, isso aqui é um veneno para danificar a sua planta. Você precisa estar retirando ela o quanto antes do vaso, fazer o replantio, trocar o substrato, para evitar de você perder a planta. E para falar sobre a podridão, eu trouxe reforço aqui. Essa é aquela planta da batata grande do vídeo sobre os cuidados depois da poda. Não sei se vocês estão lembrados dela. E essa planta, ela sofreu podridão de raiz na chuvarada de 2017. Ela possuía 2 batatas. A outra batata saía aqui na lateral e era muito grande e bonita também. Só que acabou sendo atacada pela podridão. E eu tratei e não teve jeito. Acabei tendo que remover toda a segunda raiz dela. Só que essa daqui eu tratei com canela em pó. Até tá saindo um pouquinho de canela ainda e já faz semanas que eu fiz esse tratamento nela. E ela tem se recuperado bem, como vocês podem ver. Eu fiz a poda e agora já está soltando brotos. Também já está na fila aí do replantio para ir para uma bacia de cerâmica. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Escreva aí nos comentários se você já sofreu ou sofre com caudex mole nas suas rosas deserto e como que tem sido a sua experiência. Se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Bom cultivo, pessoal!